Meu irmão e minha irmã, o tema de hoje é o seguinte: antes de dizer adeus. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 19, do versículo 1 ao 10, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. O casamento é a união permanente entre um homem e uma mulher. Pelo menos deveria ser. E essa união possui dois aspectos. Em primeiro lugar, é um pacto público que começa a vigorar quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Em segundo lugar, é uma união física. Os dois se tornam uma só carne. Quando em Mateus 19, Jesus discutiu com os líderes religiosos sobre a questão do divórcio, os fariseus pediram-lhe que respondesse algumas perguntas. Jesus citou Gênesis 2:24 e concluiu a sua resposta dizendo: portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Ao contrário de Moisés, que permitiu o divórcio devido a certos abusos que aconteceram entre o povo israelita, Jesus advertiu: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Desde o momento que Jesus disse essas palavras, tanto os religiosos de seu tempo, quanto os teólogos de todas as épocas, as têm discutido com tenacidade. Com base nesse texto bíblico, podemos destacar alguns princípios. Primeiro, Deus espera que o casamento seja permanente e que haja fidelidade entre os cônjuges. Para Deus, o ideal não é que a pessoa permaneça casada a qualquer preço, não importando o que aconteça. Conforme a lei do Antigo Testamento, só a pena de morte colocaria fim a um casamento em que um dos cônjuges tivesse adulterado. Mesmo quando a parte inocente dispunha-se a perdoar e aceitar o adúltero de volta, a lei ordenava que o culpado morresse. Ser casado e permanecer fiel no casamento, não apenas permanecer casado, foi o plano ideal de Deus. A lei judaica exigia a pena de morte para a violação de alguns comportamentos sexuais, incluindo adultério, incesto, homossexualismo e bestialidade. Em tais casos, o divórcio nunca foi discutido ou negado. Sob a regência da lei, os adúlteros morriam e os cônjuges sobreviventes, obviamente, tinham toda a liberdade para se casar de novo. Sendo assim, não existia razão para reivindicar o divórcio, quando o motivo era o pecado sexual. Segundo lugar, o divórcio é permitido quando um dos parceiros comete adultério. A questão do divórcio, devido ao pecado sexual, tornou-se relevante a partir do momento em que os israelitas não puderam mais punir com a morte os adúlteros,
já que a lei romana, que era a nação dominante, proibia tal penalidade para essa situação. Que atitude então deveria tomar um homem judeu, íntegro, temente a Deus, vivendo sob a lei de Jeová para Israel e sob a lei dos dominadores romanos, se surpreendesse a sua mulher em adultério, ou se a mulher surpreendesse o marido? A resposta pode ser analisada através da história de José e Maria. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. A justiça, no tocante à lei judaica, exigia que José rompesse o seu relacionamento com a sua jovem esposa, aparentemente adúltera, mesmo não tendo ambos convivido sexualmente. Ele a tinha apenas desposado, o que na época implicava em compromisso, sem que se mantivessem relações físicas. Enquanto a lei judaica prescrevia a pena de morte, a lei romana recomendava o divórcio. O sincero desejo de José de não difamar a reputação de Maria o incentivou a deixá-la secretamente. Era esta a reação esperada para um adultério, já que a condenação com a pena de morte tornara-se impossível. Felizmente, Maria era inocente e o casamento foi preservado quando Deus revelou a José que a jovem estava grávida do Espírito Santo. Terceiro lugar, o casamento só poderia ser desfeito se não pela morte de um dos cônjuges mediante o adultério e o divórcio. Conforme Mateus 19, versículo 9, o adultério é base válida para o divórcio, mas em si mesmo não põe fim a um casamento. Uma pessoa pode adulterar, mas não se divorciar, principalmente se o cônjuge ignorar ou se omitir a respeito. E aqui cabe mencionar um aspecto da lei brasileira. Entre a separação e o divórcio. A separação é um afastamento conjugal. Não se trata, porém, de divórcio homologado e não dá direito a nenhum dos cônjuges separados de viver com outra pessoa. Muitos se confundem pensando que têm o direito de ter outro companheiro. No entanto, só quando o divórcio é formalizado isso pode acontecer, e apenas quando ele for concedido por causa de um adultério, princípio bíblico. Resumindo, para Deus, o casamento só pode ser desfeito porque houve adultério e consequente divórcio. Podemos então afirmar que o casamento é uma aliança recíproca envolvendo união. Essa união é consumada fisicamente, quando os dois se tornam uma só carne. O casamento abrange 3 práticas: casamento civil, diante da lei do país, casamento religioso, diante da Igreja de Cristo, e casamento físico, diante de Deus. Para finalizar um casamento, tanto a aliança quanto a experiência de ser uma só carne têm de ser rompidas. A aliança é quebrada pelo divórcio e a união física pelo adultério. Em quarto lugar, a pessoa divorciada é, em muitos casos, inocente. No Antigo Testamento, Deus utilizou uma imagem figurada, em que ele era o marido de Israel. Infelizmente, Israel adulterou sob o aspecto espiritual e a relação não perdurou. Por isso, o Senhor entregou uma carta de divórcio a Israel. E esse divórcio revelava que, apesar dele, Deus, desejar que o casamento fosse permanente e baseado em fidelidade, viu a sua pretensão desmoronar diante do pecado da nação israelita. Deus reconheceu que muitas vezes há uma parte nessa problemática que é inocente, afinal. Ele era inocente, pois era Deus. Em termos humanos, porém, não há inocência absoluta como a dele. Todo cônjuge poderia ser um parceiro melhor. No entanto, no procedimento de divórcio, há o que denominamos da parte inocente, que não adulterou, e a culpada, que adulterou. Quinto lugar, um divorciado inocente está livre para voltar a se casar. Como já
mencionado, no Antigo Testamento, o adultério resultava em morte para o implicado e liberdade para o cônjuge inocente. Mais tarde, quando foi proibida a punição de morte por adultério, o divórcio passou a ser a forma de se finalizar um casamento. Atualmente, vivemos na época da graça. O adultério não resulta em morte automática e nem mesmo provoca divórcio. Agora, o cônjuge traído tem a escolha de perdoar e tentar preservar o seu casamento. Sob a graça de Cristo, temos a opção de exercer graça e perdoar o cônjuge que pecou pelo adultério. Se todos os cristãos fossem fiéis a Deus e mantivessem pureza em seus casamentos, estes seriam permanentes, cumprindo-se assim o desejo do coração do Senhor. O ideal de Deus é ver homem e mulher unidos pelo amor e pela fidelidade até que a morte natural os separe. Mas qual é o ensino de Jesus sobre o divórcio? Nesse texto em estudo e também em Marcos capítulo 10, do versículo 1 ao 12, encontramos o registro de uma confrontação de Jesus a respeito do divórcio, quando ele respondeu a duas perguntas formuladas pelos arrogantes fariseus. A primeira foi: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19:3. Ambos os evangelhos dizem que os fariseus fizeram tal pergunta para testar o Senhor Jesus. Eles pretendiam colocá-lo entre duas grandes escolas de rabinos, Hilel e Shammai, e observar se ele cairia em alguma contradição. Hilel defendia a tese de que o homem podia divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo, como, por exemplo, estragar a sua refeição. O que ele julgasse ser uma afronta lhe daria abertura para o divórcio, por mais fútil que fosse a razão. Já a escola Shammai defendia a ideia de que o divórcio só poderia ser concedido em caso de infidelidade. Os dois trechos bíblicos têm um elemento em comum. Jesus ensinou claramente que desde o início Deus sempre quis que o casamento fosse duradouro, dissolvendo-se apenas pela morte de um dos cônjuges. O Senhor respondeu essa primeira pergunta citando Gênesis 2:24. Então veio a segunda questão. Por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Em sua resposta, Jesus declarou que a provisão mosaica para o divórcio era uma concessão divina, uma permissão. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Essa dureza de coração referia-se muito provavelmente à insistência de alguns em violar as ordens de Deus. Aparentemente, o propósito de concessão era proteger os direitos da parte inocente. No sistema judaico, era o marido quem requeria o divórcio. E em Mateus 19:7, concedia um resguardo à esposa, para que esta não fosse acusada de abandono ou de adultério. Em Mateus 19:9, Jesus apresenta a primeira concessão. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, é preciso entender o significado de adultério. O Senhor utilizou a palavra porneia, que quer dizer imoralidade sexual promíscua, pecaminosa, incluindo adultério, homossexualismo, bestialidade e incesto. E ainda no versículo 9, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia por outro motivo, que não a infidelidade sexual, e se casa novamente, está cometendo adultério. E o cônjuge que se divorciou por ter cometido adultério e tornou a se casar, não só continuará adulterando, como também será adúltero aquele com quem ele ou ela se casar. A Bíblia não trata apenas dos ideais divinos para o homem e a sociedade, mas também da realidade vivida pelo ser humano pecador. Os ideais são acompanhados de promessas e ordens, enquanto que a realidade é tolerada, às vezes em silêncio
e às vezes mediante leis para controlar a pecaminosidade do homem. Por exemplo, poligamia, divórcio e novo casamento foram permitidos com certas restrições na época do Antigo Testamento. A prática desses atos, porém, nunca foi ordenada ou aceita por Deus, mas sim tolerada, pois não traziam consigo a bênção e a sabedoria divinas. Então, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos, se você é casado, que venhamos viver em fidelidade com o nosso cônjuge. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu apresento diante de Ti essas pessoas que estão vivendo um relacionamento, um casamento, com problemas, com dificuldades, mas nós estamos aqui para mostrar-lhes que somente a infidelidade é que pode dar ensejo ao divórcio, como aconteceu no relato bíblico que nós apresentamos a vocês. E de qualquer forma, eu te digo que o melhor mesmo é perdoar o seu cônjuge para que o Senhor, nosso Deus, possa restaurar o seu casamento, o seu relacionamento. Então, medite e reflita nesse dia de hoje sobre esta questão. A questão do casamento, da união entre um homem e uma mulher. E eu tenho a certeza que você vai, com bons olhos, ver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer nos transmitir em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. E desde já eu os convido para nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Ou então você poderá nos ligar no seguinte telefone ou enviar mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11 9 4229 55 33. 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.